Boa noite. Tem até uma representação estrangeira aqui, o Leite, do Rio de Janeiro, com pé em São Paulo. Já arrumou casa, ô Leite? Quase. Ah, é? Parabéns. Sua sobrinha é muito admirada entre nós aqui, viu? Não está armado não, né? Porque está cheio de... Bom, esta aula é uma promoção conjunta da CTB Nacional, através da nossa secretária de formação, a Celina Areias. Te mandei um recado às 5 da tarde perguntando se é 7 em ponto ou não, mas você não respondeu, Celina. E também o Centro de Estudos Sindicais, que está aqui representado pelo Rogério Nunes, que ele é da executiva da CTB, também é do SES. E, na verdade, é para dar umas pinceladas sobre o sindicalismo classista. Nós sempre falamos que o nosso sindicalismo, a nossa orientação sindical é classista. E, para abordar esse tema, tem várias formas de abordar. A Celina me passou uma aula que ela deu abordando esse tema, mas é uma aula que dura bem mais tempo, dura 4 horas. A minha não chega a tanto, acho que antes das 11h30 dá tempo do pessoal ainda correr e pegar o metrô ainda, vai acabar às 11h30. Mas a ideia aqui, a aula tem que ser mais curta. Então, eu pedi para a Márcia aqui, que vai me assessorar, depois você fotografa, eu fico sorrindo e tal, peço todo mundo aplaudir, aí você fotografa. A próxima... Eu dividi a aula em 3 blocos, bastante sintéticos, que é mais para estimular vocês a estudarem. Uma aula de 1 hora, não adianta o cara faz uma hora de aula e acha que já é o bam na matéria, já sabe tudo. Até professor precisa estudar permanente, é um processo de educação continuada. Se o cara para de estudar, ele pode ser doutor em qualquer área. Se ele para de estudar, ele vai ficando defasado. Então, a aula aqui é para estimular o estudo. Então, a gente dá umas rápidas pinceladas e depois vocês vão avançar. Então, eu vou discutir alguns aspectos teóricos, uma parte da história, e para a aula não ficar muito abstrata, eu vou tratar também de alguns problemas importantes do sindicalismo atual. Em primeiro lugar, que eu acho que o termo mais adequado, Celina, nós falamos da visão marxista-leninista de sindicato. Uma teoria mais avançada sobre o movimento sindical é uma teoria que se baseia no Marx, e quem desenvolveu a teoria do Marx foi o Lenin. O Marx, quando fez os seus livros, O Capital, Manifesto Comunista, Salário, Preço e Lucro, e outros tantos livros, ele vivia numa época que era o chamado capitalismo de livre concorrência. Foi a fase inicial do capitalismo. O Lenin se apoiou na teoria do Marx, mas numa outra fase do capitalismo, que é a fase dos monopólios, do imperialismo. Então, a livre concorrência deixou de ser o aspecto principal do capitalismo, e o monopólio, os grandes grupos econômicos que dominam a produção no mundo inteiro passou a prevalecer. Por isso que nós falamos que o Marx tratou do capitalismo na fase da livre concorrência e o Lenin tratou do capitalismo na fase do imperialismo. Como sugestão de leitura, para quem quiser se aprofundar mais, tem um livro importante do Marx, pequenininho, que é o Manifesto do Partido Comunista, onde ele expõe as bases da sua teoria. Tem outro livro do Marx importante, que chama Salário, Preço e Lucro. O manifesto está vendendo aqui. 10% de comissão aí. E
Agora, quem quiser ser o pai ou mãe da matéria, tem que ler o Capital, só que é um catatal, que é um estudo que, né, é para quem está afim mesmo de pegar pesado. E o Lenin tem várias obras. Nessa área tem um livro dele chamado Imperialismo, a fase superior do capitalismo, esquerdismo, doença infantil do comunismo, sobre os sindicatos, tem vários textos também. Então, quando a gente fala em sindicalismo classista, nós estamos falando num sindicalismo que se apoia na teoria do Marx e do Lenin, é a chamada marxismo-leninismo. Então, essa é a base. Se eu fosse entrar para explicar a teoria deles, era um outro tipo de aula, a área sindical. Eu só vou pensar 2 ou 3 aspectos disso, mas uma coisa importante que o Marx dizia, que a ordem social de todas as épocas, ela tem um elemento fundamental, que é a produção e troca de produtos. Como o homem produz os seus bens, as mercadorias, como essa produção é distribuída no mercado, isso é a base fundamental da ordem social. Então, esse é um conceito importante para a gente reter. Na Idade Média, estou dando pulos gigantescos na história, na Idade Média, a época do feudalismo, o que predominava era a pequena produção. E na pequena produção, quem trabalha na pequena produção era o artesão. O que é o artesão? O artesão fazia tudo. O artesão tinha seu local de trabalho, ele tinha as ferramentas e a matéria-prima, e ele fazia do começo ao fim. Uma mercadoria não passava por diversas etapas. O artesão fazia tudo sozinho. Até hoje, a palavra entrou para a história, que a gente chama de artesanato. O que é artesanato? É um cara só, ele faz um brinquedo, uma obra, uma pintura, um desenho, porque é um artesão, era ele sozinho, produzia do começo ao fim. Então, isso foi na Idade Média. Vamos lá, Márcia Vioto. Na Idade Moderna, depois do feudalismo, na Idade Média, começa o capitalismo. E o capitalismo começa a cooperação simples. Antes o artesão fazia tudo sozinho, depois começou a cooperação simples. Começou a manufatura, e isso evoluiu para a grande indústria, revolução industrial. Como que é uma indústria? Vamos pegar o auge da indústria, eram aquelas grandes linhas de produção, milhares de pessoas trabalhando na mesma unidade. O Charlie Chaplin fez um filme chamado, Tempos Modernos, que o trabalhador era uma espécie de uma engrenagem. Cada trabalhador faz uma coisa. Um aperta o parafuso, outro aperta um botão, outro. Cada um faz uma. Enquanto o artesão fazia tudo, o operário na indústria cada um fazia uma coisa. Ele não sabia. O cara começa a fazer, ele não sabia como ia terminar. Então, para fazer um automóvel, cada um vai fazendo uma parte, e na hora que termina está o automóvel. Quem fez o automóvel? Não foi um peão sozinho, foi o trabalho conjunto de todos eles. Então, no capitalismo, nós começamos a concentrar 2 grandes classes sociais, que é a burguesia e o proletariado. O que é a burguesia? A burguesia é o dono das fábricas, dono dos bancos, dono das lojas, o dono das terras é o latifúndio. Esse pessoal, eles são proprietários dos meios de produção. Então, as fábricas, as máquinas, os equipamentos, as matérias-primas, ou a intermediação financeira, ou a comercialização na loja, o dono é o burguês.
que ele é o dono do meio de produção. E o proletário, ele não é dono de nada. Ele vende o quê? O que o proletário, vai numa empresa para quê? Ele vende a mão de obra, que é chamada força de trabalho. Então, o patrão, que é o burguês, entra com tudo, com a máquina, os equipamentos, as matérias-primas, e o trabalhador, o proletariado, entra com a sua força de trabalho. Por que chama proletariado? Porque ele não tinha nada, a única coisa que ele tinha é a prole. Proletariado vem de prole, que era para reproduzir a mão de obra. Quando o cara morre, tinha que ter outros para substituir, que eram os filhos dos operários. Então, por isso que chama proletariado. O cara não tinha nada. Então, uma característica do proletariado é que ele não possui os meios de produção. Tem classes intermediárias. Quando a gente fala pequena burguesia, a pequena burguesia não é nem da burguesia nem do proletariado. A pequena burguesia, no sentido científico da palavra, é uma pessoa que é dona dos meios de produção, mas também trabalha. Por exemplo, numa padaria, a gente tem uma padaria, o cara, geralmente o dono fica no caixa, né? Mas ele trabalha o dia inteiro, 12, 13 horas, trabalha sábado, feriado, mas ele tem que trabalhar. Mas, além dele ser dono e trabalhar, ele explora a mão de obra, explora a força de trabalho. Tem o cara que faz o pão, tem o balconista, tem o que faz a limpeza. Então, é o chamado pequeno burguês, é uma classe social mista. Mas, por hora, é para a gente compreender essa divisão das classes. Então, o capitalismo, todo mundo fala que nós vivemos no sistema capitalista, né? O que é sistema capitalista? O capitalismo é que a burguesia, ela é propriedade privada dos meios de produção, é da burguesia. E a burguesia também explora a força do trabalho assalariado, como eu disse anteriormente. Então, o processo de enriquecimento da burguesia, da acumulação de capital. Por que no capitalismo o burguês fica cada vez mais rico e o trabalhador cada vez mais pobre? Claro que tem as exceções. Às vezes um cara é peão, trabalhador, de cada 1 milhão, um consegue escapar. Um vira o Neymar da vida, né? O Neymar ganha 350 mil reais por dia. Mas esse é uma exceção. Nem jogador quando a gente pensa que jogador ganha muito, o Brasil deve ter 100 mil jogadores de futebol, tem uns 200 que ganham muito, a maioria não ganha nada, é peão. Então, no capitalismo, os meios de produção são propriedade privada, o burguês é dono. Para ele enriquecer, ele precisa explorar o trabalho assalariado. A fonte da riqueza é o trabalho humano assalariado. A máquina por si só não gera riqueza. A máquina reproduz riqueza. Se você tiver, vamos pegar hoje, Revolução 4.0, você põe só máquina trabalhando, aí o jogo vai ficar zerado, você não acumula capital. O que acumula capital é a força de trabalho, o trabalho humano assalariado. Em função disso, você vê que eu estou pulando aqui salto de obstáculo. Qual que é a tarefa estratégica para quem defende o sindicalismo classista? A tarefa é superar o capitalismo, transformar os meios de produção, em vez de propriedade privada, ser uma propriedade social e dar fim ao trabalho assalariado. Isso significa substituir o capitalismo pelo quê? Pelo socialismo.
essa fase. Então, uma tarefa estratégica de quem tem uma orientação classista é lutar pela superação do capitalismo, transformar em propriedade social todos os meios de produção e acabar com o trabalho assalariado. O trabalho vai ser um trabalho social. A pessoa não vai trabalhar para enriquecer uma minoria. O trabalho humano, social, vai ser para usufruto de toda a sociedade. Então, do ponto de vista estratégico, quem tem uma visão classista no movimento sindical em todas as frentes, ele sabe que ele precisa superar o capitalismo e construir uma nova sociedade. Então, esse é um tema importante que precisa estudar, porque teoria é uma ciência que precisa ser estudada. Se não estudar, o próprio Lênin escreveu um livro chamado Que Fazer, onde ele mostra o peão na fábrica, o máximo que ele pode chegar espontaneamente é que ele tem que se juntar para lutar por melhores salários contra a exploração capitalista. Mas ele não vai conseguir ter uma visão de uma nova sociedade, porque ele precisa estudar, compreender a teoria, desenvolver a consciência de classe. Por isso, quem quiser pegar essa parte aqui, lê esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho fala de forma muito mais ampla, mais profunda e mais compacta o que eu rabisquei aqui no começo. Vamos adelante. Se o nosso grande objetivo estratégico é superar o capitalismo, e no dia a dia, a gente sabe que a estratégia, você luta por conquistar uma hegemonia na sociedade e construir um novo tipo de sociedade, mas tem a tática, é a luta do dia a dia. O sindicalismo do dia a dia, ao fim e ao cabo, é uma guerra de guerrilhas contra os efeitos do capitalismo. Essa frase é do Lênin. É uma guerra de guerrilhas. Por que é uma guerra de guerrilha? É uma greve, é uma manifestação, é um ato, mas você não vai derrotar o capitalismo. Pela ação sindical do dia a dia, você não derrota o capitalismo. Você procura atenuar os efeitos do capitalismo. Você vê que todo ano a gente faz campanha salarial, aí o cara põe no jornal, grande vitória, aumento real. Todo ano, grande vitória, aumento real. Depois de 40 anos, fala, pô, o cara deve estar com puta de um salário. E na hora que ele vai ver o salário dele, está pequenininho. Porque não resolve. É uma luta permanente, mas você não consegue. Porque a burguesia, o patronato, tem 1001 caminhos para zerar todas as conquistas que você vai conseguindo ao longo do tempo. Se não fosse isso, a gente ia chegar no paraíso de campanha salarial em campanha salarial. Então, na verdade, quando a gente luta, é contra os efeitos do capitalismo. E os efeitos do capitalismo, é importante essa luta para você amenizar, diminuir a exploração capitalista. O sindicato classista, essa frase do Lênin, é uma escola de socialismo. É um sindicalismo que denuncia o capitalismo, que enfrenta os efeitos do capitalismo, ele acaba se transformando numa escola de socialismo. Os trabalhadores vão compreendendo progressivamente que nos marcos do regime capitalista ele não vai conseguir se libertar da exploração, da opressão e da pobreza. Então, por isso que nós devemos considerar que a prática sindical é uma escola de socialismo. E essa frase também é do Lênin, que foi o revolucionário. Hoje nós estamos celebrando os 100 anos da Revolução Russa, o Lênin, que foi o grande líder. Quais são os fundamentos desse sindicalismo classista? Que às vezes a gente pensa que sindicalismo classista é falar mal do capitalismo e dizer que é socialista. Isso não é sindicalismo classista. O sindicalismo classista é muito mais do que isso.
O sindicalismo classista, ele procura englobar toda a classe. Por isso que ele defende a unidade, defende que no sindicato participam todos. Então, esse é um fundamento do sindicalismo classista. Outro fundamento que o sindicalismo classista tem que ter uma base de massa. Tem que ser um sindicalismo que faz assembleia grande, passeatas, greves. Tem grandes massas que seguem a orientação do sindicato. Um sindicato que não tem base de massa, ele não está muito próximo do sindicalismo classista. Para você englobar toda a classe, ter base de massa, você precisa ser um sindicalismo democrático. O que é democrático? Um é corintiano, um é santista, um é palmeirense, um é são paulino, um é católico, outro é protestante, outro não tem religião, um gosta de política, outro não gosta, um é do PCdoB, outro é do PT, outro é do PMDB, outro é do PDT, outro acha que nenhum partido presta, que todo político é filho da puta. Não é assim na base? A base é assim. Tem que ser democrático, que o sindicalismo ele tem que incorporar todos. Essa é uma tarefa fundamental. Tem que englobar toda a classe e ter a base, mas tem que ser democrático. O sindicalismo também, ele tem que ter como meta elevar a consciência de classe dos trabalhadores. O trabalhador, ele tem dificuldade de compreender as razões estruturais da sua condição social, porque uns têm muitos e muitos não têm nada. Ele sozinho, ele não consegue compreender. Ele precisa de formação, ele precisa de comunicação, e o sindicalismo precisa ajudar a elevar a consciência de classe. A consciência de classe plena é quando o trabalhador consegue compreender que no capitalismo ele não tem perspectiva, não tem futuro, e que ele precisa lutar no dia a dia, mas ele tem que pensar no futuro, um novo tipo de sociedade, uma sociedade socialista. Ele precisa alcançar esse nível de consciência para ele compreender a complexidade, os meandros e as vicissitudes da luta política e da luta sindical. Outro elemento do sindicalismo classista é que tem que ter orientação política correta. Quem tem orientação política errada está na contramão do sindicalismo classista. Você pega agora, está tendo uma revolução na Venezuela. O Chávez, depois o Maduro, eles resolveram enfrentar. Aqui no Brasil, deram um golpe, com apoio dos Estados Unidos e das oligarquias, deram um golpe. Lá na Venezuela, o Maduro falou, aqui nós não vamos entregar o poder, não. Chega de dar golpe. Na América Latina virou festa. Só tem um governo que faz uma outra medida a favor do trabalhador, aí junto imperialismo americano, os grande burguesia, dá o golpe, ele resolveu brecar. Com lutas que muita gente pensa que é classista, porque se fala mal do capitalismo e defende o socialismo, está apoiando os golpistas da Venezuela e contra o Maduro. Então, é orientação política equivocada. Quando nós lutamos aqui contra o golpe que derrubou a Dilma, e agora nós estamos vendo a tragédia que o Brasil se afundou por causa do golpe. Qual foi a posição da Conlutas? E outras centrais também. Foi de apoiar o fora Dilma. Para não dizer que era só fora Dilma, a Conlutas falou, fora todos. Mas todos quem, cara pálida? Quem está na presidência é a Dilma. Você fala fora todos, então derruba a Dilma, eles falam, e agora? Agora a casa caiu. Então, a orientação política equivocada não pode ficar fora da nossa concepção de sindicalismo classista. O Lenin dizia que os sindicatos também
são uma escola de solidariedade, de defesa dos interesses proletários, escola de direção e administração. Porque no sindicato, pela primeira vez, o peão começa a entender os rudimentos de como dirigir as coisas, de como administrar. Você vê, o Lula foi presidente da República. Ele não fez nenhum curso específico, curso superior. Ele aprendeu tudo, em primeiro lugar, a política. Em segundo, que o sindicato também, isso o próprio Lênin dizia, que ele vai começando a colocar alguns elementos que a pessoa adquire capacidade, qualificação para dirigir e administrar. Isso não é pouca coisa. Se você quer construir uma nova sociedade, essa nova sociedade precisa ser dirigida e administrada. Você não vai fazer a revolução, tomar o poder e pedir para a burguesia dirigir e administrar. Quem tem que fazer isso é a peãozada, os trabalhadores. Então, o sindicato tem esse papel também importante que nós não podemos subestimar. Ele também é uma escola de solidariedade. O trabalhador vive junto, acaba adquirindo, tem os mesmos hábitos, a mesma cultura, então isso vai criando uma solidariedade de classe, uma coisa importante. Um ajuda o outro nos momentos difíceis. Quando tem uma greve, essa solidariedade fica mais forte ainda. E os sindicatos são um dos instrumentos fundamentais. Não é o único, mas são os instrumentos fundamentais de defesa dos interesses proletários. Então, acabei a parte teórica. Se o Lênin tivesse vivo, eu falei, esse Nivaldo é um vagabundo. Ele falou, quer falar em 15 minutos, porque eu gastei décadas escrevendo. Então, é o resumo da ópera. Isso aqui é para começar, aquela cartilha, caminho suave, para a pessoa se alfabetizar. Mas a gente precisa estudar. O sindicalismo classista tem que ter formação, comunicação, tem que ter múltiplas atividades, ter uma categoria consciente, politizada, com orientação política correta. Então, isso é o sindicalismo classista. É esse o sindicalismo que a CTB procura definir. A CTB apoia um sindicato numa campanha salarial, apoia uma luta contra a retirada de direito dos trabalhadores, como a reforma trabalhista, e participa da luta política. Alguns anos atrás, na luta contra a ditadura, pela Constituinte, hoje a luta contra o golpe, contra as reformas, para terminar o golpe, para reconquistar eleições diretas. Então, o raio de ação do sindicalismo envolve a luta econômica mais direta, a luta econômica geral e a luta política. Às vezes você vai na porta da fábrica, na escola, na loja, onde você trabalha, isso eu já ouvi várias vezes, o trabalhador fala, não quero saber de política, quero saber de dinheiro no bolso. O que vocês têm de bom para falar aqui? Nem falar só de política. A culpa não é dele. É um trabalhador que não desenvolveu a sua consciência. Ele gasta a maior parte. Como que o trabalhador normalmente se informa e se forma? É na Rede Globo, os aparelhos de comunicação, TV, rádio, jornal, internet, esse aparato é para fazer a cabeça do trabalhador, pregar o individualismo, o desânimo, mostrar que não tem jeito. Vocês já conversaram com uma pessoa idosa? Uma pessoa mais, não tão jovem quanto eu, uma pessoa idosa mesmo? Quando você fala em mudança e tal, ele fala, ih, meu filho, sempre foi assim, você não vai mudar nunca. Você não ouviu? Sempre foi assim. Não sei porque você está nessa briga, não vai mudar nunca. Desde criança que eu vejo falar isso. Sabe o que é isso? É que ele não desenvolveu a consciência. Não é culpa da pessoa. Você não pode ficar xingando as pessoas, é errado. Às vezes a pessoa tem dificuldades em organizar a categoria, desenvolver a consciência da categoria,
e você vai pelo caminho mais fácil. Ah, esse peão é burro também, eu quero mais é que ele se exploda. Às vezes, claro que tem uns que são irrecuperáveis, mas uma boa parte é porque não desenvolveu a consciência. O nosso papel de dirigente sindical também é desenvolver a consciência do trabalhador. Se você não consegue mobilizar, não consegue fazer reunião, tem os problemas e tal, mas você fala, pô, eu tenho que mudar minhas atitudes, como diz a propaganda, alguma coisa também que você está usando que não está dando certo. Mas termina a teoria, vou dar um salto muito grande, porque eu quero fazer uma conexão com os tempos atuais. O sindicato surge com o capitalismo. Quando surgiu o capitalismo, surgem os sindicatos. Só para vocês terem uma ideia, a jornada de trabalho no início do capitalismo era de mais de 16 horas. Trabalhava a família inteira. Era o marido, a mãe, o filho, e como eles trabalhavam muito, eles dormiam no próprio local. O cara dormia lá na fábrica, porque outro dia tinha que acordar cedo, até ele ir para casa e voltar, essa é uma perda de tempo. Mas com o fim da Primeira Guerra Mundial, eu estou dando um salto de séculos na história, surge a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é tripartite e que, com o fim da guerra, com a paz, depois tentou criar uma sociedade mais equilibrada, porque esse pessoal, na luta pela preservação do capitalismo, às vezes eles precisam criar anteparos. Se deixar pela sanha da exploração, a sociedade pode explodir. Então, eles precisam criar mecanismos para atenuar a luta de classes, as brigas, os conflitos. Então, esse é o papel da OIT, é defender o capitalismo mais humano, com menos briga e menos conflito. É tripartite, porque participa sindicatos, participa os empresários e os governos. Todo ano a OIT se reúne na Suíça. Alguém já foi lá em alguma reunião da OIT aqui ou não? Está inscrita, essa é a próxima. Mas eu penso, a CTB participa, a FSM, Federação Sindical Mundial, e nessa OIT foi reconhecido o direito de greve, a negociação coletiva e o direito de sindicalização. Parece óbvio, mas isso não existia uma norma internacional para reconhecer que tem que ter sindicato, o sindicato faz greve e o sindicato que negocia. Para você ver, quantos anos já tem? 1919, quase um século, né? Vamos lá, Isso. Pulando um pouco, só estou falando coisa que todo mundo conhece. Quem quiser estudar a história do sindicalismo no mundo, no Brasil, tem várias publicações dos anarquistas e outras correntes. Eu estou pegando só pincelada. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que ela acabou em 1940, você vê que guerra é o ápice do conflito. A crise do capitalismo que começou em 1929, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ela acabou com a Guerra Mundial. Quando acaba a guerra, que é repactuada as relações entre as nações, as relações sociais, sempre aparece uma legislação que também procura atender toda a sociedade, sem ferir os interesses essenciais e estratégicos do capitalismo. Então, em 1948, na Segunda Guerra, surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aí quase todo mundo conhece. É uma série de direitos que foram consagrados. O artigo 23 diz o seguinte: toda pessoa tem o direito de fundar com outras pessoas sindicatos e se filiar em sindicatos para a defesa dos seus interesses. Então, você vê, a OIT foi em 1919, a pessoa reafirmar isso aqui, para você ver que esse problema de sindicato e tal, é um problema que capitalista não gosta.
Fala, pô, eu tenho que comprar salário e tal, ainda vem sindicato me encher o saco, porra. Eu quero ganhar dinheiro, ter lucro, perder tempo com o sindicato. Então, por isso que logo depois da Segunda Guerra teve que reafirmar que o sindicato faz parte do jogo. Você vai ter lucro, você vai explorar a mão de obra, mas tem que ter um certo controle. Não é para sugar até a última gota de sangue do peão. Tem que ter sindicato, fazer greve. Não que isso vai acabar. Nenhum capitalista quebrou por causa de sindicato. Tem crise econômica, ele abre falência por vários fatores. Por causa do juro, câmbio, concorrência com outras empresas. Você já viu alguma empresa falir por causa do sindicato? O sindicato pega uma merrequinha, pô. Então, o sindicato não é causa. Ele, claro que ele atrapalha. O mundo ideal de um patrão, do empresário, é viver na sociedade que não tenha sindicato. Para ele, sindicato é uma encheção de saco. Mas, para preservar e atenuar as contradições de classe, esses organismos internacionais, da ONU, criou a OIT e criou essa Declaração Universal. Eu estava numa reunião, a menina que fez o PowerPoint para mim, eu pedi para a CTB fazer, mas não tinha computador hoje na CTB. Eu fiz a mão, a menina misturou algumas transparências, que essa não é exatamente, essa era para estar um pouco atrás. Quando você fala do sindicalismo classista, no fundamento, isso era para estar lá atrás. O Lenin foi o maior revolucionário do século XX. Então, estudar o Lenin é fundamental. Tem que ler pelo menos meia dúzia de livros do Lenin para começar a falar que está começando a entender a brincadeira, porque o cara é um gênio. E é um gênio na teoria e na prática, porque ele que dirigiu a revolução, não foi só no blá, 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 ele também... Ele falou que o maior perigo para o sindicato é a vanguarda se distanciar das massas. Por que é o maior perigo? Aquele negócio tem que englobar toda a classe, sindicalismo de massa. A vanguarda se distanciar das massas é o maior perigo para o movimento sindical. É o sindicalismo vanguardista de pequeno grupo, que é característico de uma corrente chamada trotskista, que tem outra visão, que eles acham que tem que fazer o movimento sindical só com a vanguarda, que ele acha que a massa atrasada não tem jeito e ela vai seguir a vanguarda em algum momento. E a maior garantia de êxito do movimento sindical é a ligação de massa. Todo sindicalista gostaria de estar naquela assembleia da Vila Euclides, né? 50 mil, 60 mil trabalhadores, o Lula falando, aí você tem ligação de massa, meu amigo, aí a turma respeita. Agora, se você junta meia dúzia de gato pingado, pode fazer o que for, queimar pneu, quebrar vidro, brigar com a polícia, falar que é macho, tá, isso aí tem que ter massa. Cara radical é quem tem massa. Não é forma de luta radicalizada sem massa. Isso aí não é sindicalismo classista. Radical é ter massa. É levar a massa para a luta. Levar um grupinho pequeno para a luta é vanguardismo. Isso, no ponto de vista da luta política, só para dar um exemplo, não é na área sindical, mas o terrorismo é uma concepção de luta da vanguarda sem massa. O cara acha que jogando uma bomba num banco, ele vai derrubar o capitalismo, ou derrubar... Não, o que acontece quando tem um ato desse tipo? Os caras conseguem o apoio da grande maioria da sociedade contra o ato. Então, o vanguardismo, grupos distanciados da massa é o maior perigo e a maior garantia do êxito é a ligação de massa. No Brasil, eu até tirei nem coloquei lei das centrais sindicais,
Nós temos 2 documentos básicos. Eu estou chegando agora. Quanto tempo eu já falei? Daqui 5 minutos. Então, tem 2 documentos básicos do Brasil, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943, 74 anos, que fala de direito, de organização sindical, justiça do trabalho da mulher, trabalho do menor. É o maior compêndio da legislação trabalhista. E a Constituição de 1988. Depois da ditadura, a Constituição também, no artigo 7º, tem 34 direitos sociais, 34 incisos de defesa dos direitos dos trabalhadores. No artigo 8º, fala da liberdade e autonomia sindical, fala da contribuição sindical, unicidade, estabilidade de dirigente sindical. O artigo 9º fala do direito de greve. É uma beleza, foi um grande avanço, por quê? Foi no fim da ditadura. Da mesma forma que a OIT, a Declaração dos Direitos Humanos, surgiu depois das guerras, essa legislação do Brasil, com CLT, foi na fase final da guerra, e a Constituição foi depois da ditadura. Sempre que tem uma grande mudança, houve esses avanços. Só para fazer uma conexão, eu mostrei ali que, com o surgimento do capitalismo, surgem as contradições de classes, o patrão quer lucro, o peão quer salário, e nesse período que surgem os sindicatos. Depois eu mostrei que a própria legislação internacional, para preservar um mínimo de harmonia no capitalismo, a OIT, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, reconhece o sindicato, o direito de greve e direito de negociação. Aqui no Brasil, nós temos 11.698 sindicatos, que representam em torno de 50 milhões de trabalhadores. De 2007 a 2017, em 10 anos, foram feitas 56 mil convenções coletivas e 308 mil acordos coletivos. Cada convenção e cada acordo é importante. É reajuste salarial, aumento real, um conjunto de direitos, benefícios, sempre melhora um pouquinho. Então não é pouca coisa. 56 mil convenções e 308 mil acordos coletivos. Sem entrar no mérito, que tem sindicatos classistas, combativos, que a CTB procura representar, mas nós convivemos também com outras centrais sindicais que têm outras visões políticas, outras concepções, mas sem entrar no mérito da orientação de cada entidade, a existência do sindicato é muito importante. Só esses números aí, tem um órgão do Ministério do Trabalho que recebe as convenções e os acordos coletivos. Eu já disse isso, que o sindicato, além de fazer convenção, fazer acordo coletivo, que a luta econômica é quase o dever de ofício do sindicato, né, Érica? Campanha salarial, ter aumento de salário, direito, garantia de emprego, plano de saúde, um monte de coisa. Mas, além disso, os sindicatos sempre fazem luta política. Na época da ditadura, era a luta contra a ditadura. Hoje, a luta contra o golpe. E os sindicatos também participam. Em espaços onde os interesses dos trabalhadores são definidos. Participa como? Participa fundamentalmente através das centrais sindicais. Tem o Conselho do Fundo de Garantia. É uma bolada de grana. Conselho do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Conselho do Sistema Único de Saúde. Tem vários órgãos que decidem políticas sociais
que as centrais sindicais participam. Então, é uma coisa importante, participa da campanha salarial, mas participa da luta política e participa desses fóruns onde os interesses dos trabalhadores são definidos. Isso é para a gente valorizar o papel dos sindicatos, das centrais sindicais e, no nosso caso, da CTB. Qual que é a concepção classista, como ela se localiza nos dias de hoje? Hoje, além da sua atividade cotidiana, o movimento sindical tem que lutar pela democracia, lutar contra o golpe, lutar pelo fim do governo golpista, por eleições diretas e para a redemocratização do país. Essa é uma luta importante. Nós temos que lutar para reverter a reforma trabalhista. Que não adianta falar nenhum direito a menos. Já aprovaram terceirização ampla, geral e restrita. Aprovaram a reforma trabalhista. Agora os caras querem reforma da Previdência. Nós temos que lutar para reverter a reforma trabalhista e impedir que as outras reformas sejam aprovadas. Além disso, o Brasil está vivendo a maior recessão da história. Desde 1901 que é feito o cálculo do crescimento da economia. Nunca o Brasil viveu um período recessivo como agora. O que significa recessão? Desemprego, arroxo salarial, quebradeira das empresas, e significa também que a União, os estados e os municípios arrecadam cada vez menos. Veja o caso do Rio de Janeiro, que depende muito da Petrobras, estaleira, essa economia é fundamental. O Leite aqui é do Rio de Janeiro, é um dos estados que sentiu de forma mais profunda a crise provocada pela Lava Jato, que a pretexto de combater a corrupção, mas também liquidou com diversos setores da economia, construção civil, indústria de petróleo e gás. A Petrobras está mal, está entregando pré-sal para os gringos, os equipamentos, as máquinas, as sondas, são tudo importado, a política de conteúdo local foi abandonada. Então, lutar para o país voltar a crescer também é importante, porque sem crescimento econômico, emprego, salário e direitos, não consegue sobreviver. Do jeito que a economia está no Brasil, como que você vai aumentar emprego? Eu vi uma reportagem lá da Rua da Carioca, eu gostava de passar lá, tem um bar alemão lá, o Luiz, né? Como é o Bar Luiz? Claro que a metade das lojas lá fecharam. Alguém fez um cálculo aqui em São Paulo que fecharam já 5.000 lojas em São Paulo. Os metalúrgicos do ABC, do nosso líder Lula, tinha 150 mil metalúrgicos, agora está com 70 mil. Os nossos amigos metalúrgicos, sindicato da CTB de Caxias do Sul, que é da CTB, o cara falou, as grandes empresas estão demitindo em massa e as médias e pequenas estão quebrando, está fechando. Não é que elas estão demitindo, o cara fecha e às vezes não pagam nem as verbas rescisórias. Então a luta pela retomada do crescimento econômico é uma premissa para você ter emprego, ter salário e ter direito. Por isso que nossa agenda tem que ser uma agenda contra o golpe e ter uma agenda positiva. Qual que é a agenda positiva? A luta pela retomada do crescimento econômico para ter mais emprego, mais salário e mais direitos. Qual o problema que nós estamos enfrentando? Esse debate foi feito no DIEESE, com as centrais sindicais, a semana passada. O Brasil, com o governo do Temer, o governo golpista, ele tem uma política determinada que ele chamou de ponte para o futuro. Tem vários aspectos dessa política, eu não vou traçar todas elas,
mas duas características fundamentais. É privatizar e desnacionalizar a economia brasileira. O que significa? Que o setor público está sendo enxugado, começando da Petrobras, o BNDES não financia mais economia, Banco do Brasil e Caixa Econômica estão com planos de demissão voluntária, estão apertando, e, além disso, eles estão desnacionalizando a nossa economia, tanto das estatais como do setor privado. Estão vendendo tudo. Tem um jornal inglês, que é dos grandes banqueiros internacionais, chamado Financial Times, que ele disse o seguinte, que o Brasil hoje é a maior venda de ativos do mundo, é um grande negócio. Estão vendendo tudo e a preço de banana. Então, os caras vêm aqui e vão comprando tudo. Estão comprando terra, comprando fábrica, comprando tudo. E para atrair o investimento, entre aspas, que isso não é investimento, nós estamos entregando a nossa economia para os gringos, eles têm que reduzir o custo do trabalho. Então, para viabilizar essa política, tem que reduzir o custo do trabalho para ficar mais ou menos, não como o salário dos trabalhadores dos países ricos, mas nivelar os salários do Brasil conforme os países mais pobres. Eles aprovaram a terceirização. Um sociólogo falou que em 5 anos nós vamos ter 75% dos trabalhadores brasileiros terceirizados. Então, o trabalhador não terceirizado vai ser 1/4. Além disso, eles querem acabar com aquele trabalho permanente. O cara trabalha 40 horas por semana, ganha salário, tem férias, volta, fica vários anos. Então, eles querem agora criar diversas modalidades de trabalhos parciais, inclusive o trabalho intermitente. Como eles chamam, isso é chamado? De uberização do trabalho. O que é uberização? Tem o Uber. Quando você quer um táxi, você telefona, o cara vem, você faz a corrida, paga lá 10, 15, 20 reais e vai embora. Eles querem que a forma de contratação de trabalho no Brasil siga esse modelo. O Olivar tem uma empresa onde ele precisa de um mecânico por 3 dias. Você liga para o cara, vem lá e trabalha 3 dias, você paga, depois o cara vai embora, aí não tem 13º, não tem férias, não tem registro em carteira, não tem fundo de garantia, não conta para a Previdência. Uma hora você precisa de um eletricista. Sindicato dos Marceneiros, deu um curto-circuito, queimou, você chama um eletricista e ele arruma, você paga e vai embora. Então, na verdade, vai alterar radicalmente as relações de trabalho no Brasil. Vai transformar todo mundo em prestador de serviço. Com isso, para o cara se aposentar vai ser difícil, não precisa nem fazer reforma da Previdência. Para se aposentar, que jeito? Trabalho intermitente, trabalho parcial. Então, além da terceirização, tem essa reforma trabalhista prevê isso. Não tem vínculo. O que eles precisam? Para viabilizar isso, os caras falam, pô, eu vou arrancar o couro da peãozada, vai ter reação, né? Você vai arrancar o couro da peãozada, vai ter reação. O que defende o trabalhador, o Ceará? Quais são as 3 instituições que defendem o trabalhador? Primeiro, sindicato. Já. Que é um órgão que sempre lutou. Entre o governo seria obrigado também a defender o trabalhador, mas não defende hoje, não defende, tá? Eu dou nota 5, é que você, não sei porque você foi colocar o governo na nossa conversa. Antigamente o governo brigava, entre aspas, um pouco pelo trabalhador. Hoje não tem essa não. Hoje, qualquer instituição, ela descaracteriza
o trabalhador. Você vai hoje numa mesa redonda, como é que fala? Ministério do Trabalho, você é descaracterizado, cara. Não tem como. Você faz uma pauta lá, o cara fala, não, isso aqui já era. Tá certo. Tá difícil. Vou ter que pagar uma parte da minha aula aqui. Vocês vão me pagar ou não pela aula? Uma parte é para ele. Viu? Ó, o Vargas, quando falar, ele tem razão. Tem governos progressistas e governos reacionários. O Lula ajudou os trabalhadores. Política de valorização permanente do salário mínimo, política de reconhecimento formal das centrais sindicais. Ele tomou uma série de medidas que ajudou o trabalhador brasileiro. Mas o Brasil, o trabalho no Brasil, a maior parte da história do Brasil foi trabalho escravo. De 1550, mais ou menos, quando começou a colonização, até 1888, era trabalho escravo no Brasil. De 1889 até 1930, na história do Brasil, é chamada República Velha. E o Washington Luiz, que foi até prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente, que depois levou um pé na bunda do Getúlio Vargas, o Washington Luiz dizia que questão social é caso de polícia. Ele falou que nem hora de nego reivindicar, pedir coisa, não é negócio, chama a polícia. Com a Revolução de 1930, liderada pelo Vargas, o Brasil foi modernizado, foi industrializado, urbanizado, foi uma espécie de revolução capitalista no Brasil. Porque o Brasil era meio atrasadão, era um país que tinha vínculos muito fortes com o atraso, com o passado. E o Getúlio Vargas criou a Petrobras, criou a Eletrobras, criou o BNDES, que na época chamava BNDE. Então, o Brasil foi o país capitalista que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980. Esses 50 anos, claro que teve a ditadura militar, teve o problema do Estado Novo no Vargas, mas esse período é chamado de Era Vargas, porque ele que lançou os alicerces num processo de modernização do Brasil. O Brasil se transformou numa das 10 maiores economias do mundo, um país com grande indústria e um país urbano, moderno, embora com desigualdade e desequilíbrio regional. E neste processo de modernização foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Como eu disse antes, em 1º de maio de 1943, lá no estádio do Vasco da Gama, em São Januário, Getúlio fez um discurso e criou a lei. Essa CLT definiu o perfil dos sindicatos, os direitos dos trabalhadores e a justiça do trabalho. Então, de forma resumida, nós sabemos que o trabalhador, quem defende o trabalhador é o sindicato. O trabalhador sabe, não precisa nem ser muito sabido, nem muito esperto, que o sindicato defende ele. E tem a CLT. Como tem a CLT, você já viu a CLT, né? Todo escritório da advocacia, de advogado do trabalho, quando você entra, a CLT é o primeiro, aquele livrão desse tamanho. Quando o patrão não paga os direitos da CLT, o que o peão fala? Eu quero que se exploda, eu vou para o pau. É ou não é? Vai para o pau porque ele acha que depois do sindicato da CLT, ele tem a justiça do trabalho. A justiça do trabalho no Brasil, ela tem uma função também de procurar um equilíbrio relativo entre o capital e o trabalho. Às vezes a gente fala que a justiça do trabalho só tem bandido para ferrar o trabalhador, mas não é bem assim. Na concepção de alguns ideólogos do capitalismo, eles acham que sempre tem que ter
mecanismo de defesa do trabalho para você não implodir a sociedade. Por isso que tem a OIT, Declaração Universal, e tem a Justiça do Trabalho. O que nenhum governo fez, teve ditadura, teve Sarney, teve Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, teve o diabo. Nesses anos todos, teve arroxo, teve crise econômica, teve a década de perdida de 1980, mas esse sistema foi mantido. Tinha os sindicatos, tinha a CLT e tinha a Justiça do Trabalho. Numa tacada só, com a reforma trabalhista, isso foi implodido. Nós podemos quase afirmar que essa era Vargas nas relações do trabalho e no direito do trabalho foi implodido. Você viu que eu não tive muito tempo de fazer. O que aconteceu? Por que foi implodido? Vocês tiveram aqui o curso com o Magnus na semana passada, então não vou repetir o que ele disse. Mas os sindicatos, eu vou falar mais 5 minutos. Eu não tive tempo de preparar, preparei isso aqui, a caneta a menina fez, eu estava no meio da reunião e pô, não dava mais tempo, mas eu ia ter que ter umas 2 ou 3 a mais. 2 coisas para liquidar o sindicato. Em primeiro lugar, cortar a grana do sindicato. Como que eles estão cortando grana? O STF proibiu a cobrança de contribuição assistencial, que é uma fonte grande de receita. Ele diz que só pode cobrar de sindicalizado e, mesmo assim, tem que ser autorizado. E, além disso, a reforma trabalhista acabou com o imposto sindical, que existia há mais de 7 décadas. Então, o sindicato vai viver só do dinheiro de sindicalização. Depende da categoria, pega comerciário, construção civil, o cara não consegue sindicalizar muito. O Simpro de Minas tem uma sindicalização alta, mas mesmo assim vai sofrer impacto. Então ele fechou a chave dos cofres do sindicato. E como tragédia pouca é bobagem, para que serve o sindicato? Para negociar, fazer acordo, fazer convenção coletiva, assembleia tal. Eles estão limitando ao extremo o poder de negociação dos sindicatos. Tem um companheiro aí, cara, que me perguntou, pode fazer isso? O problema é que no Brasil era assim, Constituição, CLT, acordos internacionais, convenções coletivas, acordos coletivos e acordos individuais. Então, era essa hierarquia. Com a reforma trabalhista, inverteu. A prioridade agora é o acordo individual e comissões de empresa, sem a participação dos sindicatos, vão poder negociar um monte de coisa. Salário, jornada do trabalho. Agora, imagine o sindicato. Ele não tem imposto sindical, não tem contribuição assistencial, e não pode negociar, o cara vai ficar sócio para quê? Fala, pô, isso aí não serve para nada. Então, você vê que é uma política para desmontar os sindicatos, sem contar que a terceirização e a desregulamentação do trabalho já dificulta. Quantos terceirizados tem no Sintema? A saber, tem uns 10 mil. Ó, a Sabesp lá, que foi o sindicato que eu dirigi, tem 14, 15 mil na base e 18 mil terceirizados. Mas o sindicato não representa os terceirizados. Então, eles quebram o sindicato, a CLT virou peça de ficção, e o negócio de ir para o pau, o trabalhador vai ter que pensar 2 vezes, o pau vai vir na cabeça dele, porque existe
na reforma trabalhista, que o Magno deve ter comentado com você, se o trabalhador perder, ele vai pagar as custas judiciais. Então, ele vai lá para o patrão, está faltando R$1.000. Tá, não está, então eu vou para o pau. Aí o patrão, tudo bem, isso é problema seu, só se você perder, além de não ganhar R$1.000, você vai ter que pagar R$5.000 de custas. Você vai ter que pagar o juiz, o advogado da empresa. Custa judicial é tudo. É o dinheiro dos advogados, da justiça, o tempo. Então, você limita o acesso do trabalhador à justiça. E o estudo que existe é de acabar com a justiça do trabalho. Eu estou pegando isso, eu até mudei um pouco o roteiro, viu, Celina, que a gente não pode ficar discutindo sindicato, CTB e tal, porque tem uma pedra no meio do caminho. O orçamento da CTB, que jogou um papel importante, participou de greve geral, manifestação em Brasília, participa de tudo, tal. O orçamento da CTB que empata com as despesas, porque tem que mandar grana para todos os estados. Toda hora o Onofre pede dinheiro para ônibus, camiseta, boné, faixa, balão. E no Brasil inteiro, aí fica pau a pau. O orçamento da CTB é de R$15 milhões. O ano que vem não vai ter, essa grana não vai entrar, se não houver nenhuma mudança. Então, na verdade, é um desmonte brutal. Eles estão acabando com todo o arcabouço jurídico, político de defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos ter que reagir. Nós vamos ter que reestruturar os nossos sindicatos. Vai ter que ter fusão de sindicato. O sindicato vai ter que representar terceirizado, aposentado, desempregado. Vai ter que ver os espaços de sindicato, como compartilhar com organizações de massa. Vai ter que ser um negócio que nós não estamos conseguindo nem vislumbrar. Então, eu fiz questão de mudar um pouco o enfoque da aula, porque nós estamos num Titanic. Eu não quero ficar falando as belezas do Titanic. Eu estou preocupado é que o Titanic pode bater no iceberg e afundar. Para enfrentar tudo isso, só o movimento sindical não tem força suficiente. Tem que ter luta política, reorientar politicamente o país, vai ter eleição, mas não é fácil. Nós estamos numa correlação de forças difícil, um quadro complexo. Então, eu termino por aqui para mostrar para vocês o seguinte: mais do que nunca, é nos momentos difíceis e complicados, adversos, que nós vamos ver quem que é efetivamente defensor do sindicalismo classista, de luta. A gente viveu um período de certa lua de mel com Lula, com Dilma, toda hora tinha reunião com Lula, até na casa dele ele levava dirigente da central, todo mundo ia reunião com os ministros disso, ministro daquilo. Agora nós estamos com uma espécie de ditadura no Brasil, que tem como um dos alvos centrais o trabalho, o trabalhador, os direitos do trabalho e o movimento sindical. Então é isso. Obrigada, Nivaldo. Então, nós vamos aproveitar esses 20 minutos que nós temos aí, para quem quiser fazer pergunta ou discordar, para a gente ir aí bem com o tempo reduzido, para que todo mundo que quiser possa falar. Vem aqui você primeiro. Nós continuamos solicitando ao pessoal que nos está assistindo, quem tiver alguma pergunta, que depois interfira que o nosso jornalista ali vai fazer. Bom, boa noite a todos. Companheiro Nivaldo, com a sua experiência que você tem como político, sindicalista que foi um dos grandes, nós nos perguntamos várias vezes para nós mesmos que atualmente a gente está pregando, discursando para nós mesmos
a gente não consegue o efeito que deveria se alcançar nos trabalhadores, na sociedade. Então, parece que a gente nada e vai morrer na praia. Você vê alguma luz assim, diante de tudo isso que a gente tem para enfrentar ainda, o que você vê, que luz você vê assim no fim do túnel, para que a gente possa atingir o público bem amplo, maior, a não ser sempre aqueles mesmos que estão participando dos atos em vários locais, nos sindicatos. A gente observa que é sempre os mesmos, é o mesmo grupo de movimento das centrais sindicais, dos sindicatos e das entidades sociais. É sempre as mesmas pessoas, e esses grupos todos a gente não consegue ter um alcance maior de mobilização para que as pessoas venham somar com a gente na luta. Eu gostaria de saber se você tem alguma coisa em mente sobre isso, como a gente pode fazer. Se apresenta, por favor, seu nome e qual sindicato? Sintaema, desculpe, Toninho do Sintaema. Próximo, também se apresenta. Pode falar daí mesmo. Pode falar daí mesmo. Boa noite a todos, eu sou Olivar, dirigente da CTB, e fica difícil fazer uma pergunta para o nosso professor, porque ele já dá mais ou menos a resposta, né? Quando ele faz a palestra, ele já diz mais ou menos a resposta, mas assim mesmo eu vou me arriscar. Nivaldo, é o seguinte, com todo esse desmonte, a gente agora procura trabalhar em readequar os sindicatos para ver se sobrevivem, tá? Eu queria saber de você o seguinte, como é que pode se dar esta nova trajetória dos sindicatos e da central também, porque a central também entrou nesse rolo todinho, nesse pacote, né? E sabemos que o sindicato tem uma contribuição, né, muito limitada, tem alguns sindicatos, que nós somos 17 mil e tantos sindicatos, desses 17 mil, acho que atuante deve ter uns 4 mil e poucos, né? Me perdoe os demais que eu não tenho o número preciso, mas as centrais também vão sofrendo nesse patamar aí de desmonte. Como é que a gente vai se dar nessa nova realidade? Tá? Eu acredito que buscando filiados, fazer o trabalhador entender que é necessário ele contribuir para que possa defendê-lo. Okay. Obrigado. Obrigada. Passa para ela ali. Ela passa aqui para mim. Bom, meu nome é Sheila, eu sou secretária-geral do CEDIM, Sindicato dos Educadores da Infância do município de São Paulo, e dirigente da CTB São Paulo, com muito orgulho. Então, assim, na verdade não é nenhuma pergunta, né? Mas é uma constatação, e me arrisco até a responder às dúvidas dos colegas, né, dos companheiros. O CEDIM não tem contribuição a não ser dos filiados. Como é que eu trabalho? O dia inteiro na rua. E é isso que nós vamos ter que fazer. É o dia todo na rua. Isso, nós conversamos até na reunião de diretoria da CTB São Paulo, né? Tem diretores aí, nós conversamos sobre isso, né? E eu coloquei exatamente isso. Em São Paulo, no município de São Paulo, o meu sindicato tem 13 anos. Em outubro, 15 de outubro, nós estamos completando 13 anos. Não tem uma luta que tenha acontecido, não tem uma mudança positiva que tenha acontecido na educação infantil que não tenha passado pelo CEDIM, que não tenha passado pela educação infantil. Né? Então, assim, que tenha transformado a educação infantil, não tenha passado pelo nosso sindicato. Então, é com luta, é com política, é com fala. Eu vejo assim, que nós falhamos um pouco com a fala nos trabalhadores, concordo com o companheiro que disse que nós estamos falando muito entre nós, ficamos falando muito entre nós, né? E assim, faltou conversar com o trabalhador. Na aula do Magnus, eu fiquei boba, que eu olhava e falava assim, pera um pouquinho, ninguém contou isso para o trabalhador? Ninguém falou isso com o trabalhador? Porque se tivesse falado que ele não teria, por exemplo, a jornada, que ele não sabe qual é o salário que ele vai ter no final do mês, será que esse trabalhador não teria ido para a rua para brigar com a gente?
E não contra a gente. Né? Então, fica aí a luta. Essa é a luta. Obrigada. Boa noite aos companheiros e às companheiras. Meu nome é Francisco de Assis, eu sou conhecido como Ceará. Eu sou diretor de patrimônio desse sindicato, onde eu tenho muito orgulho. Eu só digo uma coisa, que eu falei para o Nivaldo e vou repetir. Por que o governo não faz mais nada? Antigamente se fazia. Quando você ia no Ministério do Trabalho, a primeira coisa que o Ministério do Trabalho tinha era medo do próprio governo. Dizia, não, tem que cumprir a CLT e tem que cumprir a convenção coletiva. Hoje ele não fala mais nada disso, não. Hoje ele não quer saber, não. Não tem mais nada de coleção coletiva e não tem mais nada. Agora, é que nem o Nivaldo falou, vai ser entre patrão e empregado. Sabe quando isso o empregado vai levar vantagem? Nunca, nunca. Porque o empregado não tem dinheiro para pagar advogado, meu amigo. É o que o Nivaldo falou. Eu vou, por causa de 5 mil, não vou nem falar mil como ele falou, 5 mil, eu vou perder mais de 10. Então, além de eu pagar todos os processos, ainda vou ter que pagar para o patrão. Então, meu amigo, nós estamos perdidos. Esse negócio de dizer que o governo, nada. Hoje nós não temos ninguém mais. A única coisa que nós temos é as centrais e principalmente os sindicatos. Para brigar, sindicatos de briga, de luta, que realmente busca os interesses do trabalhador. E não é porque eu estou nessa casa, não. Essa casa luta. Todos os dias, hoje, de manhã mesmo, nós tivemos uma empresa, 4 horas da manhã. Entendeu? Para quê? Para lutar, para ensinar o trabalhador, para explicar para o trabalhador. Agora, a minha companheira que falou aqui, eu discordo com ela. O trabalhador, ele sabe quanto ele vai ganhar, ele sabe ele sabe de tudo. Ele se faz de besta, mas ele não é besta, não, ele sabe. Só que ele não vai atrás. Ele quer que o sindicato brigue por ele sozinho. É só isso. Quando o trabalhador fala, não, eu já pago vocês para brigar por mim, isso não existe. Daí sim tem que fazer consciência para o empregado dizer, rapaz, se você não lutar comigo, você morre na praia. Okay. Aí é só isso, tá bom, Nivaldo? Obrigada. Aqui. Se apresenta, por favor. Depois é o Ceará. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Tionzinho, estou diretor do Sintaema. O Nivaldo continua, a gente o vê como presidente do Sintaema ainda, como ele já foi, né? Teve um papel fundamental também como deputado estadual, a CETESB, quando ele foi presidente do Sintaema, ele já sabe, a gente sempre fala isso, ele conseguiu evitar uma demissão muito grande na CETESB e hoje está aqui nos dando uma aula, trazendo para nós aqui uma grande experiência, acho que é fundamental. Na verdade, desde quando houve essas mudanças, Nivaldo, sempre houve uma preocupação muito grande com nós, porque representamos os trabalhadores, e quando a gente vai conversar com esses trabalhadores, muitos não entendem sobre essas mudanças, ainda não perceberam, parece que a ficha ainda não caiu. Obviamente, essas reformas aí que veio desse governo golpista, foi para acabar com a classe trabalhadora, com os sindicatos e com as centrais, porque são esses sindicatos e as centrais que vão para a rua fazerem movimentos, fazerem atos, para poder tentar minimamente amenizar esse problema que está vindo aqui para a população, e muitos trabalhadores não sabem disso. Agora, terceirização vai se juntar juntamente com a reforma trabalhista, a qual vai passar a vigorar a partir de novembro, e nós temos que ter o que eu queria perguntar aqui, Nivaldo, sobre a central, por exemplo, quais são as estratégias? Apesar que a estratégia a gente não se fala, mas quais seriam as estratégias da central para com nós, do sindicato, para poder sobrevivermos a esses dias difíceis? Porque nós tivemos dias de vaca gordas, vaca magra, e essas aqui são esqueléticas, né, na verdade, porque são situações dificílimas. Então, seria isso, sobre a estratégia da sobrevivência dos sindicatos na atual conjuntura a partir de novembro. Obrigada. Ceará. Depois o Leite. Boa noite a todos e todos. Ceará do Sintaema e secretário de formação aqui da CTB estadual. Nivaldo, Éric Hobsbawm escreveu no A Era dos Extremos, um capítulo que fala sobre a crise de 29. E ele coloca nesse capítulo que, se não houvesse a crise,
não existiria Roosevelt e nem Hitler. E a consequência da crise de 29 foram a Segunda Guerra Mundial, 10 ditaduras na América Latina, o povo pagou com a vida e com os direitos, né? E nós estamos vendo, mais uma vez, que o capital está nessa crise global e, mais uma vez, os trabalhadores estão sendo atacados. Estamos aqui passando por esse processo de forma muito violenta aqui no Brasil. Então, acho que é bom a gente aprender um pouco com a história, né, para a gente entender o período que a gente está vivendo também, né, que essas crises cíclicas do capital, ela vem cada vez mais violenta. E acho que o movimento sindical, por si só, não vai dar conta disso. E o Nivaldo, no fim da fala dele aqui, colocou uma questão que eu acho muito importante, gostaria que falasse um pouco mais sobre isso, que é a luta política. A luta política, ela não se dá só no terreno sindical. Nós temos os partidos, nós vamos entrar num processo eleitoral no ano que vem, um processo muito importante para os trabalhadores, se eles quiserem começar a dar uma resposta para essa ofensiva que veio sofrendo esses ataques. E essa é a minha preocupação, Nivaldo. Hoje, quem é o grande quadro que o movimento sindical, a esquerda tem no Brasil? É o Lula, que está sendo duramente caçado pela Lava Jato, pela essa direita corrupta, assassina, violenta, que a gente conhece. Fora do Lula, desse cenário, como que nós vamos entrar nessa luta, nesse campo? Eu entendo que essa será a principal batalha nossa, dos sindicatos, dos trabalhadores, para esse próximo período, aí, para enfrentar esses ataques. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Ok, obrigada. Leite é o último. Aí nós vamos passar 5 minutos para o... Boa noite. Depois dar o encerramento. Sou Leite, sou do Rio de Janeiro, sou da direção nacional aqui da CTB. Então, Nivaldo, nós vamos viver momentos muito turbulentos, né? Você falou agora há pouco sobre os impactos da reforma trabalhista. Na verdade, eles vão desregular todas as relações de trabalho que a gente vive hoje e para que a gente possa, no sindicalismo classista, né, ter uma contra-ofensiva a essa desregulamentação, né, das relações do trabalho mesmo, nós vamos ter que ter um guia para a ação. Eu acho que o guia para a ação é a nossa concepção, porque se nós não tivermos a concepção correta, isso vai nos colocar nesse momento de turbulência, né, em caminhos errados. De um lado, caminhos que vão nos levar, né, muitas vezes do ponto de vista mais conservador, e outros, como você falou, do ponto de vista mais vanguardista, né, radical, né, sem massa. Então, eu acho que queria que você abordasse um pouco mais sobre isso. Nossa concepção, você abordou, chegou a falar, né, da leitura marxista-leninista, né, da realidade, a partir do materialismo histórico dialético, e eu acho que é fundamental que a gente tenha esse guia para a ação. Sem esse guia para a ação, nós podemos ter, na nossa ação sindical cotidiana, desvios tanto à esquerda, como também desvios à direita. E, às vezes, os desvios à esquerda são aqueles que mais prejudicam, né, a luta e a ofensiva da classe trabalhadora. É isso. Ok, obrigada. Passa para o Nivaldo, 10 minutos. Olha, eu falei com lutas que defendeu o golpe. Você pega uma central sindical importante, que é a Força Sindical, que levou Eduardo Cunha para a sede, chamando de Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Agora, na votação do Temer, votou a favorável, então isso está mais claro. Agora, nós temos uma diferença importante com a CUT, que é mais de esquerda. A CTB vai realizar o Congresso Nacional em Salvador de 24 a 26 de agosto. Então, é daqui uns 18 dias. Logo em seguida, a CUT vai realizar um congresso. É um congresso extraordinário, não eleitoral. Eu li a tese da CUT. Eu falei aqui que um dos graves problemas que nós temos é a liquidação dos sindicatos, da CLT e da Justiça do Trabalho. A CUT, na tese da CUT,
ela esculhamba com a CLT, faz de picadinha a CLT. Ela diz que a CLT nega autonomia e liberdade sindical, que é um exagero brutal. A Constituição complementou e garante. Pulveriza a organização sindical por categoria profissional. Não existe essa pulverização. A unicidade é até para impedir isso. Olha o que eles dizem, a CUT. Restringe o âmbito da negociação coletiva. Então, está criticando o atual sistema de negociação coletiva. Limita o direito de greve. Quando você lê a CLT, você não vê isso. Olha uma coisa que nós falamos, que nós temos que defender a justiça do trabalho, né? Na hora que a casa cai, a última tentativa é recorrer à justiça. Eu fui presidente do Sintaema, as principais conquistas nossas foram na justiça do trabalho. Vou falar o português, claro. Pega os metroviários, o sindicato estratégico que para a cidade. Às vezes ele não conseguia na mesa de negociação, conseguia na justiça do trabalho. Nós temos que procurar a verdade nos fatos. Olha o que a CUT fala, que a CLT não presta porque ela submete conflitos à arbitragem da justiça do trabalho. Ou seja, está contra a CLT e está contra a justiça do trabalho. E falou uma coisa aqui, o seguinte, que a CLT mantém relações do trabalho desequilibradas a favor do capital. Eu quero saber, no capitalismo, se alguém vai fazer uma legislação para ferrar o capital. Você pode diminuir o apetite do leão, mas que o leão vai continuar. Você vê, está no papel. Vocês podem entrar no portal da CUT, pega o Congresso e lê a tese. Eu falei, pelo amor de Deus, os caras estão acabando com a CLT, acabando com a Justiça do Trabalho. Eles falaram tão mal da CLT, que depois eles criticam a reforma trabalhista. Eles falam, mas você falou tão mal que o governo não foi... Até que o governo está certo em alguns aspectos. Cara, é ou não é, se o cara lê? Para você ver, por isso que a negócio de concepção classista, eu falei, você tem que ter orientação política correta. Para mim, quem escreve isso não tem orientação classista. Não adianta, pode falar bonito, pode falar que é de esquerda, mas errou na orientação política, errou feio. Então, isso é para mostrar. Por isso que a CTB defende a CLT, defende a Justiça do Trabalho, defende o sindicato, nós defendemos a unicidade, nós defendemos a contribuição sindical. Essa medida está retirando do movimento sindical quase 3 bilhões de reais. Vocês acham que isso vai ajudar o movimento sindical a retirar essa grana ou dar um dia de trabalho por ano de todos os impostos que nós pagamos? O melhor e mais nobre é esse para sustentar a sua entidade de classe. Por isso que turma é contra imposto, contra isso, contra aquilo, na verdade está tendo uma visão liberal. Eu vi todas as perguntas aqui sobre perspectiva, o que fazer nessa nova fase, a luta política e o problema de concepção. Eu peguei a última do Leite para mostrar. O discurso é uma coisa, nós temos que ver o conteúdo. No conteúdo, essa frase, quando eu li o negócio da CUT, eu não estava nem acreditando no que eu estava lendo. Agora, para enfrentar tudo isso, nós temos que atuar em 2 dimensões. A dimensão política é que vai resolver a parada. A luta contra o golpe, pela redemocratização do país, o fim do estado de exceção, essa espécie de ditadura. Essa é uma luta que nós temos que travar. Essa é a mãe de todas as batalhas. É o elo principal da corrente. Nós vamos ter que virar o jogo político. Porque com esse núcleo conservador, com essa agenda ultraliberal, desnacionalizante, privatizante, contra o trabalho,
nós vamos ter grandes dificuldades. Nós temos que formar uma frente para derrotar esse tipo de governo que envolva os trabalhadores, movimentos sociais, a esquerda e outros setores democráticos que também tenham contradições com o governo. O pessoal da indústria, está vendo a indústria quebrar, setores democráticos, da intelectualidade, artistas e da cultura, pode construir um campo político para virar esse jogo. Então, essa é uma tendência inexorável da história. Não há mal que sempre dure. Eles já estão divididos, estão brigando entre si. Uns querem derrubar o Temer e outros querem segurar o Temer até 2018. Nós temos que explorar essas contradições e virar o jogo. E no plano sindical, nós vamos ter o congresso da CTB para debater com maior profundidade. Mas nós vamos ter que jogar pesado na nossa agenda sindical. Vai ter que melhorar muito a organização no local de trabalho para impedir que comissões pelegas sejam eleitas para entregar o ouro para os bandidos. Nós vamos ter que aumentar a sindicalização para conseguir ampliar a receita dos sindicatos. Nós vamos ter que fazer um esforço para representar não só o trabalhador da ativa, o trabalhador próprio, mas também o terceirizado, o desempregado, o aposentado. Você vai ter que fazer parcerias com os movimentos sociais e o sindicato, do ponto de vista da sua gestão, vai ter que ver como recuperar a perda de receita, fazer parceria, convênio, atividades que gerem recursos. Isso aqui acabou agora essa reforma, nós estamos trabalhando, mas a nossa opinião é que atuando no plano político, construindo forças sociais e políticas amplas para derrotar o governo golpista, a explorar as contradições, como ação na nossa agenda sindical, eu acho que a gente vai conseguir abrir perspectivas novas. Não tem derrota definitiva. Isso aí nós estamos vivendo um período de retrocesso, um período de refluxo. A história da humanidade não caminha em linha reta. Ela avança, recua, avança e recua. Isso faz parte do processo político, da luta de classes, que a gente tem que ter essa noção, para não jogar a toalha. Falar, pô, avancei, agora deu essa recuada. É assim mesmo. É igual uma partida de futebol. Você marca gol, sofre gol, marca gol, sofre gol. Claro que do ponto de vista histórico, a história pertence aos trabalhadores, o futuro pertence às forças que defendem um novo tipo de sociedade. Mas o mesmo refluxo agora será um refluxo passageiro. No congresso da CTB, nós vamos debater a agenda política, tem a reunião que vai debater a situação internacional com o Celso Amorim, discutir um problema importante, que é a chamada quarta revolução industrial, que também vai dar muita dor de cabeça para nós. A substituição do trabalho humano por robôs pode adquirir uma dimensão muito acelerada. Nós vamos discutir o balanço da central, a agenda, e vamos debater como organizar os nossos sindicatos com os impactos, os efeitos dessas mudanças que ocorreram com a reforma trabalhista. E vamos procurar, antes mesmo do Congresso, ver se a gente consegue aprovar no Congresso Nacional, no Parlamento, alguma medida que atenue os efeitos perversos da reforma trabalhista. Não está fácil, mas também nessa área nós vamos atuar. Não adianta a gente falar, tem que atuar, conversar com deputado golpista, não golpista, se a gente, para ganhar, vai ter que fazer uma articulação política no Congresso. Não está fácil e é improvável que aconteça, mas nós vamos lutar também nessa área. Então é isso aí, boa noite e vamos à luta.